Comunidade Cristã Amor e Graça apresenta o programa Falando de Vida no Altar da Graça. Olá, que bom nós estamos aqui mais uma vez com você, programa Falando de Vida no Altar da Graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, hein? Estamos mais uma vez ingressando aí com você na sua casa, no seu aparelho de TV, no seu celular, você que me assiste no canal do YouTube, canal Amor e Graça, você que me assiste na Rede Mais Família, que satisfação estarmos aqui com você nesta programação toda especial e esperamos que o programa de hoje venha edificar o seu coração, que ele venha trazer muitas coisas boas, maravilhosas para você, pois afinal de contas, esse é o objetivo do nosso programa, falar de vida. Eu gostaria, já na abertura do nosso programa, de mandar um abraço para Darcy Soares. Ela mandou uma participação aqui na nossa programação, 78 anos, sempre assistindo o nosso programa, está aprendendo muito com o programa, passou a ser dizimista da Comunidade Cristã Amor e Graça. Um abraço, Dona Darcy, e também eu quero agradecer o irmão do Rio de Janeiro, que pediu para não se identificar, que doou uma geladeira para nossa irmã, né, que estava ali precisando e vai entrar em contato com a irmã, inclusive na próxima semana, para ver as condições desta irmã ter a sua geladeira. Um povo solícito, né? Um povo que contribui, um povo que ajuda, um povo que está sempre contribuindo aqui na programação, né? E também contribuindo uns para com os outros. Esse é o amor que o Senhor Jesus nos ensinou, aquele amor que nós temos que praticar, que nós temos que colocar sempre à tona na nossa vida. E é muito bom estarmos aqui com você. Hoje eu vou fazer um programa solo, né? Estou aqui sozinho hoje na nossa programação, visto que os pastores estão nas suas respectivas igrejas, né? Fazendo lá suas reuniões, e hoje estou aqui sozinho com você. Aliás, sozinho não, né? Estamos juntos, eu, você, o poder de Deus, a palavra do Senhor, o Espírito Santo está guiando aqui a nossa programação, e pode ter certeza, neste altar nós temos centenas e centenas de anjos que estão aqui ministrando o poder, a unção, a força de Deus para a nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Hoje nós vamos trazer uma explicação aqui, tanto religiosa, tanto cristã, como também científica. Hoje nós vamos falar sobre alguns problemas que acometem muitos seres humanos, que é, no caso aqui, tanto bíblico como pessoalmente, nós vamos falar sobre depressão e ansiedade, angústia, depressão, ansiedade. Será que essas coisas elas são resolvidas somente com a palavra de Deus e com a oração? Será que nós precisamos ter outros procedimentos para termos este tipo de bem-estar na nossa vida? Né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia e também vamos falar um pouquinho sobre as questões psicológicas que acometem muitas vezes o ser humano nos problemas, né? Tanto físicos como também nas questões da nossa alma. Né? Será que a ansiedade ela pode ser curada apenas pela fé? Será que você que está indo hoje numa igreja, você que frequenta uma igreja, até mesmo a Comunidade Cristã Amor e Graça, você é uma pessoa completamente isenta da ansiedade? Se eu colocasse o tema aqui agora e abrisse a nosso WhatsApp, né, aqui da igreja, né, se eu abrisse agora o WhatsApp da igreja, o 96504-9910, e perguntasse para você, você que congrega na Comunidade Cristã Amor e Graça, quais são os seus níveis de ansiedade? Você sente que você é uma pessoa ansiosa? Né? Eu acho que muitas pessoas participariam do nosso programa, acho que até obreiros, colaboradores, até pregadores, pastores, que diriam assim, bispo, olha, eu tenho um pouquinho de ansiedade, eu preciso estar sempre controlando a minha ansiedade, porque quando eu vejo, já estou preocupado. E aí, como é que nós fazemos então, se uma pessoa é de Deus, se uma pessoa recebe a palavra, se uma pessoa vive o evangelho e ela muitas vezes traz ansiedade consigo? E quando traz então a depressão, né? Aquela angústia que você está profundamente triste na sua alma, que de repente mesmo você sendo da igreja, da Comunidade Cristã Amor e Graça, mesmo você sendo membro de uma igreja firme,
forte, fortalecido no Espírito Santo, de repente bate esses momentos de tristeza na sua vida. Isso é uma coisa interessante, por quê? Porque se nós pegarmos os relatos bíblicos, você vai encontrar, por exemplo, Elias, né, que ele era um dos maiores profetas, foi um dos maiores profetas que já existiu na Bíblia, e de repente ele entra num momento de angústia, de uma tristeza tão profunda, que ele foge da rainha, ele foge da perseguição, ele foge de Deus e vai para uma caverna. E ali ele pede a sua morte. Ele fala: Senhor, tira a minha vida, porque eu não mereço mais viver nesse planeta, eu não mereço mais viver nessa terra. O que fez, afinal de contas, o profeta Elias, que era um homem tão ungido, tão abençoado, sair de um ato de fé tão estrondoroso, né? Porque Elias, você já viu muitos homens de Deus fazendo vários milagres, né? Mas um homem de Deus, sem ser Jesus, fazer 2 grandes milagres no mesmo dia, aí foi só Elias, né? Elias foi ali, ele mandou naquele instante, né, chover, aliás, antes disso ele mandou o fogo descer do céu para provar que ele era o profeta, acima dos 450 profetas de Baal, e depois disso ele manda chover. Fazia 3 anos e meio que não chovia, ele dá ordem para que voltasse a chover e a sua oração foi atendida, né? Ou seja, um homem que tinha uma fé sobrenatural de mexer até com as temperaturas, os tempos, de mexer com o sobrenatural. De repente, alguns minutos depois, algumas horas depois, lá estava Elias profundamente angustiado, pedindo para si a morte. Será que a angústia ela pode acometer um cristão? Será que a ansiedade ela pode existir sobre a vida de um cristão? E hoje eu separei esse tema exatamente porque, além de ser pastor, eu também sou psicólogo, né? O bispo Emerson Viana, eu sou um psicólogo formado, eu tenho a clínica de psicologia, nós trabalhamos, né, com muitas pessoas, com muitos pacientes que têm alguns problemas psicológicos, e nós vamos trazer então esse tema hoje para você. A ansiedade, a depressão, ela seria um problema psicológico ou ela seria um problema de falta de fé? Será que é um problema da pessoa não estar vivendo o cristianismo, não estar vivendo a palavra, não estar vivendo o evangelho sobre a sua vida? Para começar, nós vamos aqui até Mateus, capítulo 6, versículo 25, onde nós temos aqui algo muito importante para trazermos até o seu coração. Então a Bíblia cita assim em Mateus, capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, em primeiro lugar, nós temos aqui um relato bíblico dito por Jesus em Mateus 6:25, para que nós não andemos ansiosos pela nossa vida, no tocante ao que havemos de comer, beber, vestir. E depois ele prossegue aqui falando mais sobre a ansiedade. Inclusive ele diz que a ansiedade ela não vai acrescentar um passo ao curso da nossa vida. Ele fala 2 côvados é menos que um passo. 2 côvados seriam 2 palmos. E se você der um passo, você vai dar algo maior do que 2 côvados. Ou seja, a ansiedade não acrescenta um passo ao curso da nossa vida. E Jesus deixa aqui a ordem: não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos. Não andeis preocupados, não andeis ansiosos. Inclusive ele traz um relato falando que as aves do céu elas não trabalham, elas não fiam, não colhem, contudo nada lhe falta, nada falta para as aves, nem para os animais. Então por que nós andamos preocupados com o nosso futuro? Se vai faltar alguma coisa, se não vai faltar. Beleza, recebemos a palavra, ao lermos isso aqui, qualquer bom cristão, qualquer bom evangélico vai dizer assim: não andarei mais ansioso a partir de hoje,
porque eu tenho percebido que a ansiedade ela não é boa, a ansiedade causa doenças, a ansiedade ela causa problemas psicológicos e ela não traz nenhum benefício para a nossa vida. Então, por que vamos andar ansiosos? A partir de hoje, eu declaro, eu determino que não tenho mais ansiedade e ponto final. Estou liberto da ansiedade em nome de Jesus. Daqui 3, 4, 5, 10 minutos, você já estará ansioso de novo. E talvez você que é da comunidade Cristo Amor e Graça, colocou nos 10 desejos do seu coração um pedido para Deus, para que você não andasse mais ansioso, porque você sabe que a ansiedade tem te preocupado. Então, Senhor, me livra dessa ansiedade, me livra dessa preocupação. E já passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você percebe que você continua ansioso. Ou seja, por que nós pedimos para Deus a libertação desta questão, que o próprio Jesus diz que nós não podemos andar ansiosos pela nossa vida, e nós não alcançamos isso? Por que muitas vezes pedimos para Deus a libertação desta preocupação? Porque vivemos com a cabeça lá no futuro. Meu Deus, o que vai acontecer com a minha vida? Nossa, amanhã eu tenho que resolver esse problema. Será que eu vou conseguir um novo emprego? Será que eu vou alcançar uma nova meta na minha vida? E de repente eu começo a analisar e vejo que não adianta. Eu mesmo, durante muitos anos da minha vida, eu pedi para Deus a libertação da ansiedade. Porque eu sou uma pessoa que eu reconheço, eu confesso que eu sou uma pessoa que desde criança eu sou ansiosa. Eu era um garoto, um adolescente, uma criança, que os meus pais eu via sempre dizendo, e as pessoas também que me cercavam, ele é ligado no 220. Se hoje, se eu vivesse nos dias de hoje e fosse uma criança, um adolescente, os meus pais certamente me levariam no psicólogo, porque eu teria certamente a hiperatividade. Não tinha déficit de atenção, mas tinha hiperatividade. Então, um garoto, uma criança que corria, brincava, estava disposto a bom esporte, boa prática de qualquer coisa. Se eu estivesse dormindo, meus amigos me chamassem para jogar bola, eu ia jogar bola, eu ia brincar, estava sempre querendo me divertir. Era uma pessoa extremamente ligada em fazer as coisas, extremamente ansioso. E depois que me tornei adolescente, que me tornei adulto, eu trazia uma ansiedade comigo. Então as coisas eram todas para resolver rapidamente. Eu não dormia enquanto não resolvesse um problema. Eu jamais deixaria uma situação para ser resolvida no outro dia. Para mim tudo tinha que ser resolvido na hora. Se é para terminar, vamos terminar. Se é para fazer isso, vamos fazer isso. Se é para fazer aquilo, vamos fazer. E não descansava enquanto aquilo não tivesse realizado na minha vida. Pois bem, conheci Jesus, mais ou menos lá no ano de 92, 89, eu ouvi falar de Jesus pela primeira vez, e aí me converti mesmo de verdade lá para 1990, e comecei a viver a palavra. Pois bem, depois de 10, 15 anos de cristão, e até mesmo na graça de Deus, continuava ansioso, preocupado, a ansiedade causando problemas estomacais, problemas de pele, a ansiedade causando problemas maiores na minha vida, e não conseguia me libertar de jeito nenhum da ansiedade. Não conseguia, a ansiedade é algo que eu não conseguia controlar. Eu controlava todas as coisas, eu consegui controlar meus vícios, eu consegui controlar meus desejos, eu consegui ter o domínio próprio para controlar as minhas atitudes, mas a minha ansiedade eu não conseguia controlar. E eu achava isso uma coisa normal. Afinal de contas, que problema tem? Qual é o problema de eu querer que Deus realize logo o milagre na minha vida, de eu querer ver uma coisa realizada rápida, de eu buscar a solução para aquilo rapidamente? E quando não acontecia, eu ficava muito frustrado, muito indignado, mas eu ia em busca das coisas rápidas, que as coisas acontecessem, que as coisas elas fossem solucionadas rapidamente. E eu percebia, na minha vida, sempre esse processo de ansiedade.
até que comecei a estudar psicologia. E quando comecei a estudar psicologia, mesmo já como aluno de psicologia, eu comecei a colocar em prática algumas técnicas, algumas coisas que eram ensinadas, né, ali na psicologia, para que você conseguisse dominar os seus pensamentos, as suas mentes, controlar a mente, controlar o seu corpo, e comecei então a ter uma resposta acerca disso na minha vida. E se você pegar a palavra de Deus, você vai ver que não é só, né, essa questão de Jesus ter dito aqui, não andeis ansiosos pela vossa vida. Você encontra, por exemplo, personagens bíblicos como Marta e Maria, onde Jesus mostra claramente que Maria era uma pessoa que era mais calma, era mais tranquila, era mais contida, e você vê já a sua irmã, olha, irmã de sangue, né, chamada Marta, que era já uma pessoa mais agitada. Tanto é que chega na festa, né, ali onde Jesus ele foi pregar uma palavra, e a Maria estava ali sentada, quietinha, sentadinha, bonitinha, largou todos os afazeres para ouvir o que Jesus tinha para falar. Ato nobre, né? Uma mulher que deixa tudo, abre mão de tudo, de todos os seus compromissos, para ouvir o que Jesus tinha para falar. E Marta, muito preocupada, né, correndo para cima e para baixo, dizendo, poxa vida, como que eu posso servir melhor a Jesus? Como é que eu posso fazer para agradar ao mestre? Porque ele veio aqui em casa, ele vai fazer a sua pregação, depois ele vai ter sede, ele vai ter fome, ele vai querer se alimentar. Como eu faço para ajudar melhor aqui o meu Senhor? E corria para um lado para o outro, até que o momento que ela estava já cansada, né, dessa correria, estressada por causa disso, ela chega para Jesus e fala, poxa Senhor, manda minha irmã vir me ajudar, eu estou aqui te servindo, estou aqui dando o meu melhor para o Senhor, e a minha irmã aí quieta, sem fazer nada, peça para que ela venha me ajudar. E Jesus diz assim, Marta, Marta, andas inquieta, ou seja, andas ansiosa e preocupada com muitas coisas, entretanto nenhuma delas é necessário. Maria, porém, escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Aí quando você vê esse relato, fala, puxa vida, Jesus então foi ali, bloqueou a ansiedade de Marta, e a partir daquele momento Marta não teve mais ansiedade. Pelo contrário, quando Jesus ressuscita Lázaro, alguns dias antes de ele ir para a cruz, ele volta à casa de Maria, de Marta, e Lázaro inclusive estava na mesa, um dos que ele havia ressuscitado, né? E ele ali serviu um banquete para Jesus, e Maria novamente, ela pega, né, um perfume muito caro que ela possuía, derrama aos pés de Jesus, enxuga com seus próprios cabelos, e na cena, né, ali de João, você vê que a Bíblia é enfática. Ela diz, e Marta estava ali servindo Jesus. Ou seja, enquanto Maria sentou ali aos pés de Jesus, derramou um perfume caríssimo e enxugava lá com seus cabelos, isso está em João 13, ao ponto de Judas falar assim, puxa vida, podia ter vendido esse perfume e dado aos pobres. Você vê naquele mesmo relato que Marta novamente estava servindo Jesus. Ou seja, ela parou com isso? Não. Por quê? Porque a ansiedade, se você pegar na Bíblia, né, você não vai ver ela sendo taxada como um pecado, né, como uma coisa assim de, você está pecando se você andar ansioso. Uma atitude até mesmo do nosso mecanismo de defesa do ser humano, que ele tem que se defender, então ele tem que precaver o futuro, né? O futuro está chegando e eu tenho que antecipar o futuro. Então, quanto mais eu antecipar o futuro, menos problemas eu vou ter no dia de amanhã. É um mecanismo de defesa, ou seja, o nosso mecanismo de defesa mostra que se a gente antecipar o futuro, nós vamos conseguir nos precaver dele, né? E aí você fica naquela coisa que você tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Muitas vezes, bispo, onde o senhor quer chegar com isso? Muitas vezes, a ansiedade, ela pode ser resolvida no âmbito da fé, né? Em alguns casos, que não são muitos, né? Você pode sim se tornar mais calmo, porque a própria palavra de Deus, a própria pregação do Evangelho, principalmente o Evangelho da Graça, ela mostra que você tem condições de combater a ansiedade. Então, quando eu, por exemplo, congrego na comunidade cristã Amor e Graça,
uma igreja que ensina para mim a palavra da fé, uma igreja que ensina para mim uma palavra do conforto, uma palavra do bom ânimo, isso muitas vezes bloqueia a nossa ansiedade. Por exemplo, quando nós pregamos aqui para você, olha, sua vida está nas mãos de Deus, seu futuro pertence a Deus e Ele sabe o que Ele vai fazer na sua vida. Isso tira um excesso de ansiedade, né? Você passa a não ter mais aquela preocupação, porque você fala, bom, está nas mãos de Deus. Quando você sabe que não cai uma folha de uma árvore, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus, quando você sabe que tudo que acontece neste mundo tem a soberania do Senhor, Ele te leva para a direita, Ele te leva para a esquerda, Ele leva você para frente, Ele leva você para trás. Então isso traz um certo conforto. E realmente, eu me lembro que quando eu saí da lei e comecei a viver a graça de Deus, depois de uns anos na graça, o meu nível de ansiedade baixou muito, né? Ele ficou muito abaixo do que era no passado. No passado, na lei, eu era muito mais ansioso, porque você tinha que fazer para Deus cumprir as promessas na sua vida. Então você tinha que fazer A, tinha que fazer B, tinha que ir para frente, tinha que ir para trás, você tinha que dar uma direção na sua vida, tinha que mudar isso, mudar aquilo, se você não fizesse, Deus não faria. Então isso trazia um nível alto de ansiedade sobre a minha vida. Quando eu conheci a graça, eu sei que diminuiu muito, mas não cessou. Eu continuei ansioso. Por quê? Porque as coisas que eram espirituais, as coisas da fé, né, as coisas do futuro, as coisas do acontecimento, né, estão realmente nas mãos de Deus, e isso confortava meu coração. Mas dentro de mim, eu ficava naquele afã de fazer. Eu tenho que fazer, eu tenho que ir para lá, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Se eu não fizer, ninguém faz. Eu tenho que administrar a igreja, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo. E eu comecei a perceber que mesmo aquele nível de ansiedade, na expectativa da palavra ser cumprida na minha vida, tenha sido melhorado, a ansiedade não foi vencida. Por quê? Porque faltava o trabalho psicológico, né? O trabalho da alma. O ser humano, ele é formado de 3 partes. Nós temos o corpo, nós temos a nossa alma e nós temos o nosso espírito. Quando você conhece a graça espiritualmente, você se livra de boa parte da ansiedade, de boa parte das preocupações. Só que a ansiedade, ela pode vir também através do mau funcionamento do corpo, onde nós temos muitas vezes produções de hormônios descontrolados na nossa vida que geram ansiedade, como a produção exagerada de adrenalina, né? Quando a pessoa tem muita produção de adrenalina, ela fica muito ansiosa, porque você que tem projeção de adrenalina, você se liga no 220 e você está espertão. Café, por exemplo, ele pode ativar os seus níveis de ansiedade. Você pode tomar café e você pode ficar ansioso. Red Bull e outras bebidas energéticas, elas podem também gerar em você um excesso de adrenalina. O vício por esportes, o vício por drogas, o vício por alguns compostos químicos, eles também podem gerar na nossa vida a ansiedade. Então a ansiedade não é só na questão bíblica, onde Jesus diz assim, não andeis ansiosos pela vossa vida. Ela pode ser gerada pelo corpo também, quando nossa produção hormonal ela está desregulada. E às vezes ela se desregula automaticamente, ou ela pode se desregular também pelo uso de produtos químicos, né? Então você usa remédios, né? Ou você usa drogas, ou você é aquela pessoa que toma café demais, ou você bebe produtos energéticos, e isso pode gerar a ansiedade na nossa vida. Então ela não é só da questão bíblica, ela tem uma questão do corpo também. E da alma, também nós temos a geração de ansiedade, muitas vezes por não sabermos controlar os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas cobiças. Então, se por exemplo eu quero, de repente me dá uma vontade de falar com alguém, né? Eu estou com saudade lá, sei lá, eu estou com saudade da minha esposa, eu estou com saudade do meu marido, eu estou com saudade do meu filho, eu estou com saudade do meu pai, eu estou com saudade da minha mãe, e começa a me dar aquela coisa, nossa, eu preciso falar com a minha mãe, preciso falar com minha mãe, preciso falar com a minha esposa, preciso falar com aquela mulher que eu amo. Então eu fico lá
toda hora, né, controlando aquela ansiedade, tendo que trabalhar, estou tentando trabalhar, mas chega uma hora que não dá. Aí eu paro tudo que eu estou fazendo e ligo para minha esposa, né, ou ligo para o meu namorado, ou ligo para minha namorada, só para falar um oi, só para tirar de mim aquela ansiedade. Essa ansiedade, ela é psicológica, ela é causada por eu não conseguir dominar um desejo do meu corpo. Então vem aquela cobiça, eu não consigo dominar aquela cobiça e ela gera uma ansiedade. Por exemplo, uma pessoa que usa droga. Se você já usou droga, você vai entender o que eu estou falando. O que vem antes do uso da droga? Antes da pessoa usar a droga, vem a vontade, ela tenta se controlar, ela fala, não vou usar. Não vou usar esse entorpecente, não vou usar essa droga, não vou usar isso aqui. Aí o que acontece? Começa a ser gerado no corpo da pessoa uma adrenalina, ela começa a ter aquele desejo, aquela vontade, vai aumentando, ela começa a ficar ansiosa. A ansiedade começa a aparecer e vai aumentando, até que uma hora ela não consegue se controlar e cede aquele desejo de usar droga. Aí depois vem o arrependimento, vem aquele pensamento, puxa vida, como eu sou mal, como eu sou uma pessoa detestável, como é que eu posso fazer para resolver essas questões? Bom, resumindo, para você vencer a ansiedade, no próximo bloco eu vou falar sobre depressão, tá? Eu vou mostrar coisas sérias aqui na Bíblia para você e muito importantes. Para você vencer a ansiedade, você tem dois caminhos, né? Você tem dois caminhos. O caminho da fé, né? O caminho da crença, o caminho do poder de Deus, da construção de Cristo, né? E o caminho também da psicologia. Você tem dois caminhos para você vencer a ansiedade. E é muito importante, meu irmão, que você não seja um crente fanático, que você busque esses dois caminhos para solucionar as questões da sua vida, né? Por quê? Porque eu posso buscar o caminho espiritual, o caminho da fé, como eu falei para você, quando eu vim para a igreja, isso me ajudou demais. Eu era uma pessoa que, se eu estivesse fazendo programa aqui, ó, antigamente eu estaria com o meu pé assim, ó, balançando, né? Ou então eu ia ficar assim, ó, fazendo programa e ia ficar assim, ó, sem parar de balançar o meu pé, né? Por quê? Porque a ansiedade me consumia, né? Hoje eu ainda tenho alguns rompantes de ansiedade, tenho alguns rompantes, mas eu melhorei 80%, 90%. Acho que a ansiedade 100% ninguém consegue tirar da sua vida, né? Mas eu consegui melhorar muito. Por quê? Porque eu associei as duas coisas. Então você pode tentar no âmbito cristão, quando você ouve uma boa palavra como essa, né? Domingo agora, inclusive, nós teremos um tema aqui na nossa igreja, onde nós vamos estar ensinando você a combater a ansiedade e a depressão. Tá? Então a ansiedade você pode controlar através da fé, da vida cristã, da palavra verdadeira de Deus, conhecedor que Deus já te deu as coisas, que Ele já morreu na cruz do Calvário por você. Essas coisas acalmam o coração e elas livram, elas tiram, né, um excesso de ansiedade que muitas vezes temos. Mas talvez você seja uma pessoa que já vive a palavra, que já tem fé em Deus, que já é um praticante do Evangelho, que está até mesmo aqui na comunidade cristã Amor e Graça, e você não consegue vencer a ansiedade. Bispo, qual é a orientação que o Senhor me dá? Busque além da fé, busque um tratamento na psicologia. Faça isso. Você sabe que, biblicamente, né, nós temos aqui na Bíblia, que além da fé em Deus, além de ter Deus no coração, nós podemos confiar também, nós podemos ter médicos. Tanto é verdade que Lucas, que escreve aqui, né, a Bíblia, inclusive escreve o livro de Lucas e também o livro de Atos, ele era um médico que andava com os apóstolos, inclusive andou muito tempo com o apóstolo Paulo. Se a medicina ela fosse rejeitada biblicamente, nós poderíamos falar, não, eu tenho fé em Deus e isso me é suficiente, mas nunca a medicina ela foi achincalhada na Bíblia, pelo contrário, a Bíblia apoia a medicina. Então tem casos, né, que nós vamos trazer a fé, vamos trazer a fé à existência, a confiança em Deus, vamos confiar no Evangelho e vamos trazer à existência coisas boas sobre a nossa vida. E tem casos, meu irmão, que você não pode vacilar. Por quê? Porque já não é caso apenas de fé,
é um caso de tratamento médico, é um caso de tratamento clínico. E nessas horas é muito importante que você busque a ajuda de um profissional. Por que eu digo isso para você? Porque a ansiedade, ela gera tudo de ruim na nossa vida. Ela gera problemas cardíacos, ela gera problemas gástricos. A ansiedade gera na nossa vida problemas, inclusive, de dores no corpo. Muitas pessoas elas têm inflamação no corpo, né, dores na coluna, hérnia de disco, dores no corpo inteiro, e você não sabe que essas suas dores estão associadas à ansiedade. Esses dias eu me espantei porque eu fui com a minha esposa, né, lá no médico, né, no ortopedista, e a primeira pergunta que ele fez, que até olhei assim e dei risada, né? Ele falou: como que está a sua vida psicológica? Você tem andado preocupada? Você tem andado com os problemas na sua cabeça? E foi exatamente uma semana que teve muitas obras para fazer na igreja. Ela estava muito preocupada com essas obras. Ela falou: eu tenho andado estressada por causa dessas obras. Aí o médico falou: por isso que desencadeou essas dores. Por isso que você está com dor na coluna. Por isso que essa hérnia apareceu. Porque isso também está associado. Então, a ansiedade, ela não gera nada de bom. Ela não tem coisas boas para gerar para a nossa vida. E quando ela está em excesso, ela precisa ser trabalhada. Porque senão você pode trazer problemas cardíacos, você pode ter uma morte prematura, você pode ter derrame cerebral, você pode ter problemas gástricos, você pode ter dores no corpo, inclusive hérnia de disco. Então é muito importante que você cuide, não só no âmbito espiritual, como também você cuide, né, da sua ansiedade, das suas preocupações no âmbito clínico. Se você quiser, tem até um telefone que está aparecendo aí que nós vamos colocar aqui para você. Aí está aparecendo na telinha aí, ó. Se você quiser, né, procurar também uma ajuda psicológica, né, aí tem um preço. O bispo, por que tem esse preço? Por que lá na clínica é cobrado um valor? Porque nós temos profissionais, né, que eles têm o seu custo, a clínica tem o seu custo para funcionar. A clínica ela não tem apoio do governo, né? Nós não podemos fazer serviços grátis. Por quê? Porque nós não temos apoio do governo, né? E eu tenho que pagar, a clínica tem que pagar os seus profissionais, tem que pagar os seus psicólogos, paga a luz, paga a água, paga imposto, né? Paga os funcionários. Então nós temos um gasto grande ali na clínica, né? Mas o preço que nós cobramos para atender, né, as pessoas é um preço simbólico. Se você faz uma busca aí, né, de valores, você vai ver que compensa você trabalhar o seu lado psicológico. Então, se você optar em fazer o seu tratamento na Clínica Viva Psicologia, está aparecendo o telefone aí na sua tela, né? E se você quiser participar ali das sessões de terapia, se você quiser cuidar da ansiedade, se você é uma pessoa que tem percebido que você tem andado muito ansioso e a fé não tem resolvido essa situação, então você pode buscar a Clínica Viva Psicologia através desse WhatsApp, tá? Nós vamos fazer ali um preço muito bacana para você, para te ajudar, para que você consiga, né, superar este momento de ansiedade. Mas você que talvez não queira e não tenha condições, ou não quer cuidar disso, ou não pode cuidar da sua ansiedade neste momento, busque neste domingo estar conosco na comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família, para que você aprenda, né, como funciona esse mecanismo de ansiedade, por que existe ansiedade, por que você já fez tantos votos com Deus, já fez tantas orações, já pediu nos 10 desejos do coração: eu não quero mais ser ansioso, eu não quero mais andar preocupado, eu não quero mais estar nesta ansiedade. E por que a ansiedade continua? Então, domingo nós vamos falar sobre isso no nosso culto, às 9 horas da manhã, ao vivo, no canal do YouTube, canal Amor e Graça. E também, se você não consegue pela parte espiritual e quiser cuidar na parte, né, clínica, nós vamos também te ajudar. Então, você vê que legal o programa Falando de Vida, né? Que legal é você ter esse pastor aqui na sua vida, porque nós podemos ajudar tanto você no lado psicológico, como podemos ajudar você no lado espiritual, né? Então você tem aqui algo completo para que você venha se estabilizar e venha ter uma vida plena, uma vida muito abençoada. Olha, eu vou deixar aqui o WhatsApp agora, daqui do nosso programa, estou aberto com ele aqui. Eu gostaria que entrasse em contato com a gente agora, você que tem passado por muita ansiedade,
Ó, escreva para mim, você que é uma pessoa muito ansiosa. Bispo, eu sou muito ansioso, eu sou ligado 220. Se o senhor falasse para mim, ó, amanhã eu vou te ligar para falar alguma coisa, eu nem durmo. Eu sou aquela pessoa que eu vivo demais o dia de amanhã. Eu vivo demais o amanhã. Eu vou dormir aqui agora, preocupada que eu tenho que amanhã resolver tal coisa, amanhã eu tenho que resolver outra, eu tenho que resolver outra. Bispo, eu tenho andado muito ansioso. Eu sinto que no final do dia eu estou estressado, eu estou cansado, eu estou com dores no corpo, eu sou aquela pessoa, olha, o senhor falou aí de dores, de coisas, tudo isso eu tenho trazido para a minha vida, porque eu sou preocupada com o meu casamento, eu me preocupo com os meus filhos, eu me preocupo com o meu marido, eu me preocupo com a minha esposa, meus pais me trazem preocupação, bispo, o mundo me traz preocupação e eu sou uma pessoa muito ansiosa. Se você é uma pessoa muito ansiosa, entre em contato com a gente agora no WhatsApp 11 96504 9910. 11 96504 9910. Você que tem andado ansioso e quer a nossa ajuda para que você consiga deixar de ser ansioso, tá bom? Nós vamos a um break e voltamos já já. Ó, não desliga seu aparelho de TV não. No próximo bloco nós vamos falar sobre depressão. E depressão, e angústia, e tristeza, isso é bíblico? Pode acontecer na minha vida? Eu vou mostrar uma cena aqui para você, que você vai ficar com queixo, ó, de queixo caído, de boca aberta, né? Porque sabe quem um dia ficou depressivo? Sabe quem um dia entrou numa tristeza profunda? Eu vou mostrar para você daqui um pouquinho no próximo bloco. Voltamos com você no programa Falando de Vida. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352 às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950 às 10 horas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Na jornada da vida, todos enfrentamos desafios. Carregamos traumas, conflitos internos e medos que podem nos paralisar. Na Viva Psicologia, acreditamos que cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Mas a sua história não acaba aqui. Estamos prontos para te ajudar a enfrentar e transformar as suas lutas. Não importa o que você está passando, você não está sozinho. E não se trata apenas de enfrentar os traumas, mas em viver de forma plena, aprender a cuidar de si mesmo, valorizar as suas conquistas e se reconectar com o que te faz feliz. Viva sua melhor versão. Venha para a Viva Psicologia. Estamos aqui para te ajudar a viver plenamente. Chegou o Livro dos Sentimentos. Com esse livro, você vai aprender a diferença entre emoções e sentimentos. Vai aprender a conviver melhor com as pessoas, melhorar o comportamento e te ajudar a vencer os seus traumas. Livro dos Sentimentos. Adquira o seu. É isso aí, de volta com você, programa
falando de vida no altar da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e hoje estamos falando sobre ansiedade e agora vamos falar também sobre depressão, sobre tristeza, aquela tristeza que bate, né? Davi foi um homem depressivo. Se você pegar alguns salmos de Davi, você vai encontrar a depressão de Davi. Ele fala, tem um salmo de Davi que ele fala que no corpo dele já não tinha mais nada saudável, que ele acordado ele só pensava na morte, ele estava muito angustiado, muito triste, não tinha forças nenhuma na sua vida, né? Devido às lutas que ele passou. Ou seja, o grande rei Davi, um dia ele passou por uma depressão muito grande também na sua vida. Será que o homem de Deus, será que o cristão, ele pode passar por momentos tristes assim, difíceis? Você pega a história do Elias, né, do profeta Elias, você vê que o homem estava no ápice da sua fé, no momento mais forte da sua fé, no momento que Elias, ele estava no momento mais crucial da sua fé, onde ele enfrenta 450 profetas de Baal, mostrando que o Senhor era Deus. E quando depois de mais de 3 anos sem chover em Israel, ele faz um dos maiores milagres já vistos pelo povo judeu, fazendo chover naquele instante, ele é ameaçado. Chega uma palavra de ameaça para ele, a rainha Jezabel manda dizer, olha, amanhã, manda dizer para Elias, que amanhã eu vou fazer com ele o mesmo que ele fez com os meus profetas. Então mandou o recado para Elias, Elias se foi, chorou, ficou triste, angustiado, dispensou o seu servo, né, aquele homem que o servia, o seu obreiro, foi embora, fugiu, andou, e depois de 40 dias e 40 noites, ele se encontra numa caverna, ali angustiado, depressivo, achando que era melhor a morte, pediu para Deus inclusive a morte, e Deus pergunta para ele, Elias, o que você está fazendo aqui? Por que você veio para a caverna? Por que você fugiu? Ou seja, olha como que essa coisa, né? Essa erva daninha, essa coisa horrível do nosso corpo, chamada tristeza, angústia, muitas vezes ela bate em nós. E quando você ouve falar sobre angústia, sobre depressão, quando você ouve falar sobre, né, a alma triste, a alma angustiada, você fala assim, que grande pecado é uma pessoa que tem a sua alma angustiada. Será que é um grande pecado? Confira aí o que está na Bíblia. Em Mateus 26, 38, Jesus diz assim, ó, Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Olha, veja, palavras de Jesus. Palavras de Jesus. Não é um homem, não foi um ser humano, não foi uma pessoa comum que nasceu de uma relação comum como nós, como todos os seres humanos. Não, um homem que veio da obra exclusiva do Espírito Santo, que nasceu de um óvulo materno, sim, mas através da posição de o Espírito Santo, ou seja, Deus soprou a vida dentro de Maria para que Jesus nascesse. Ele não nasceu de relação sexual como nós nascemos, então ele nasceu numa coisa diferente. E nem Jesus, que nasceu de um modo diferente, e nunca havia cometido pecado nenhum sobre a face da terra, ele não foi poupado da tristeza, da angústia, da depressão que veio sobre ele. Inclusive as palavras são fortes, né? Porque ele fala assim, ó, a minha alma está profundamente triste até a morte. Você vê que engraçado, por que ele não fala que o espírito dele estava triste? Porque o espírito está guardado por Deus. Por que ele não fala que o corpo dele estava triste? Por que ele diz, a minha alma está triste? Porque a alma vem da psique, do nosso psicológico. Ou seja, o psicológico de Jesus, ele sabia. Jesus sabia, não adianta alguém dizer outra coisa para ele. Ele sabia que ele ia sofrer dores incríveis, dores talvez insuportáveis para qualquer outro ser humano, de carregar uma cruz pesadíssima, de ter as suas mãos e os seus pés cravados por pregos e de receber uma coroa de espinho, ao ponto que isso levou ele à morte, foi perdendo sangue, perdendo, até que isso
resultou em um colapso no seu corpo e a morte chegou. Ou seja, Jesus sabia a dor que ele estava para passar e isso ninguém poderia esconder dele. Ele sabia que ele ia enfrentar a morte, ia enfrentar este momento de luta, ia enfrentar este momento difícil e a alma dele ficou profundamente triste, angustiada. Quando você vai no hospital, né, e você sabe que chegou o momento da partida de um familiar seu, porque por mais que você tenha Jesus no seu coração e você saiba que Deus levou sobre si as nossas dores, carregou com as nossas doenças, tem um momento da morte, né? Inclusive na Bíblia está escrito, olha, quando você for orar, se for uma doença para a morte, nesse caso não adianta orar. Por quê? Porque é para a morte, ou seja, não tem mais o que se fazer com aquela pessoa, né? É chegado o momento dela, é chegada a hora da morte. E não vem aquela tristeza, aquela angústia, você saber que a sua mãe não vai mais estar entre vocês, vocês saber que o seu pai já não vai estar mais entre vocês, você chegar ali numa situação de um filho, que o médico chega para você e fala, olha, chegou o momento da despedida, vai lá, se despede do seu filho, porque ele só vai continuar vivendo por um milagre, e você sabe que aquele é o último instante que você vai conviver com aquele filho, porque até o seu coração já confirmou que Deus vai retirá-lo deste mundo e vai levá-lo para a pátria. E aí, como que você fica numa situação que entre uma profunda tristeza no seu coração e o resultado depois dessa tristeza é que você já não tem mais vontade de nada. Você não quer mais saber de congregar, você não quer mais saber de tomar banho, você não quer mais saber de viver, você não quer mais saber de continuar dando um rumo na sua vida. Como conviver nessa situação? Como que você convive numa situação como essa, em que parece que o seu chão ele é tirado da sua vida? E aí que muitas pessoas, infelizmente, vão perder a sua comunhão com Deus. Isso tem tirado a comunhão de muitas pessoas e ainda tirará a comunhão de muitas pessoas. Eu vou ser franco com você, não vou mentir para você não. Existem pessoas aqui na comunidade Cristã Amor e Graça que depois de uma perda muito significativa na sua vida, elas simplesmente desistiram de tudo. Desistiram do Evangelho, desistiram da Palavra da Graça, desistiram de congregar, né? Eu tenho uma abençoada que eu praticamente não sigo ninguém no Facebook, eu nem uso muito Facebook, mas na época que eu criei o Facebook, tinha uma irmã da igreja que congregava com a sua mãe, e eu aceitei ela como amiga no Facebook, né? São pouquíssimos que eu tenho ali, porque eu nem abro os Facebook. E depois a mãe dela contraiu um câncer, era membro da igreja, e mesmo com as orações, tudo, chegou o momento da partida, né? Nós não podemos negar a Bíblia, nós não podemos quebrar o que está na palavra de Deus, todos os nossos dias estão escritos e determinados, né? Então chegou o dia da partida da mãe e Deus levou a mãe. E ela era muito fiel, né? Ela vinha na igreja com a sua mãe, congregava, participava de todas as reuniões. Depois do falecimento da mãe, nunca mais ela colocou seus pés em igreja nenhuma. Nem veio mais na comunidade e nem mais congregou em lugar nenhum. Ou seja, talvez na mente dela, ela não aceitou que a mãe pudesse morrer, né? A mãe teria que viver eternamente. E como a mãe faleceu, então não havia mais motivo para ela estar no caminho de Deus. É até uma falta de conhecimento bíblico, é até uma ignorância isso, né? Porque se ela pretende um dia encontrar-se com a sua mãe novamente, ela deveria ter continuado na igreja, né? Porque se a minha mãe morreu na igreja, ela foi para um lugar. E eu só vou encontrar minha mãe novamente se eu continuar no mesmo lugar que ela foi, né? Na mesma fé que ela teve. Né? Então as pessoas muitas vezes até isso negligenciam. Mas tudo isso acontece por quê? Porque é criado na nossa mente, e isso vem até da criação do Jardim do Éden, que nós temos que ter tudo na nossa vida do bom e do melhor. Né? Nós não fomos criados, o ser humano não foi criado para passar por provações. O ser humano ele foi criado, né, para ter uma vida maravilhosa, para ter uma vida de bênçãos. Por exemplo, tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece, todas as coisas que acontecem, você é perfeito, você tem 2 olhos, você escuta, você fala, você vê, você anda, você caminha. Alguém nessa vida agradece a Deus?
Alguém nessa vida chega e fala assim, mas de coração mesmo, não estou falando chegar, oh Deus, obrigado porque eu enxergo. Não, isso aí todo mundo já deve ter falado. Estou falando de coração. As pessoas agradecem profundamente de coração, dizendo, Senhor, muito obrigado, olha que maravilha que é ter perna, que maravilha que é ter braços, olha, eu tenho braços, né? Eu posso levantar meus braços, olha, eu estou vendo, eu estou enxergando as câmeras aqui, né? Eu estou vendo, eu posso ouvir as pessoas falando comigo, eu posso me comunicar com as pessoas, eu tenho inteligência. Não, isso não é mais que obrigação. Por quê? Porque 99,9% das pessoas são assim. Elas têm 2 braços, 2 pernas, 2 ouvidos, elas andam, elas caminham, né? E quando a pessoa ela não tem, aí é motivo de revolta, porque, poxa, eu não tenho um braço, eu não tenho uma perna, eu não tenho um ouvido, eu não tenho um olho. Então é motivo da pessoa se revoltar, por quê? Porque eu não sou perfeito igual aos demais. Então, a perfeição é obrigação de Deus. E as deficiências, eu tenho que cobrar de Deus porque eu não posso ser dessa maneira. Então as pessoas, elas não foram criadas para entender que a qualquer instante, a qualquer momento, você pode passar por provações. E quando vem as provações, a tendência do nosso corpo, até mesmo do homem mais santo que já existiu neste mundo, chamado Jesus, é de não entender isso, não aceitar. Tanto é que Jesus ele fala que a minha alma está profundamente triste até a morte, e logo em seguida o que Jesus fala? Ele levanta os braços para Deus e fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não deixa isso acontecer na minha vida, mas Senhor, que não seja feita a tua, mas a minha vontade. Ou seja, Jesus conseguiu entender que a vontade dele não podia prevalecer, mas antes ele fala, passa de mim esse cálice, ou seja, eu não vou conseguir ficar nessa tribulação. Essa tribulação é pesada demais para mim, é o momento da morte, eu não sei se eu estou preparado para isso. Eu não sei se eu estou preparado para enfrentar a morte agora. E é duro, gente, isso é triste, isso é difícil, e muitas pessoas até elas choram por causa disso, elas ficam tristes por causa disso. E talvez isso tenha acontecido na sua vida nesses últimos dias. Aliás, na abertura aqui, na primeira semana do nosso programa, depois o irmão nunca mais falou comigo, mas na abertura do nosso programa, eu falava aqui com o irmão que ele tinha perdido a sua esposa, a esposa dele tinha morrido, há pouco tempo atrás, ele estava ali no luto, na tristeza da morte, e ele ficou com 2 filhas para ele cuidar. Ele é do Rio de Janeiro, e ele estava contando isso para mim, né? Ele dizendo assim, as palavras dele foram essas, olha, eu não tenho motivo mais nenhum para viver, eu não tenho motivo nenhum mais para seguir Cristo, para servir a Deus, né? Porque eu não consigo entender como é que pode, minha esposa era uma serva de Deus, era uma mulher de Deus, como é que Deus tirou a minha mulher e deixou as 2 crianças para eu cuidar? Eu não consigo entender esse Deus, que tipo de Deus é esse, que faz uma coisa dessa comigo, que tira minha esposa, me deixa com 2 filhos, né? Eu não vou mais na igreja, eu não tenho mais força para congregar, eu não tenho mais força para viver. Conversei muito com esse irmão, mesmo assim ele desapareceu. Por quê? Porque a tendência é essa. Eu não posso passar pela morte, eu não posso enfrentar esse momento. A morte é uma coisa que está aí, espalhada em todo canto. Todos nós sabemos que a qualquer momento nós podemos ser levados desse planeta, mas na hora que chega ninguém entende, ninguém compreende e todo mundo acusa Deus pela morte. Por isso ter acontecido, ele é o culpado de ter permitido que isso aconteça na minha vida. Quando as pessoas vivem perfeitas ali, o casalzinho vive, né? Até os 100 anos, chega lá aos 80, 90, 100 anos, e os 2 falecem com essa idade, os 3, 4, 5 filhos também chegam aos 100 anos, aí não é mais que obrigação. E mesmo morrendo aos 100 anos, tem pessoas que ainda reclamam, né? Reclamam, como é que Deus pode ter levado meu pai? Mas fulano, ele tinha 100 anos. Eu conheci uma irmã da igreja, aqui da nossa igreja, ela deixou de congregar porque a mãe dela faleceu. Sabe quantos anos tinha a mãe dela? 92. Ela não aceitou que Deus levou a mãe dela, falou, não podia ter acontecido, mas irmã, você quer que a sua mãe viva até quando? Você quer que ela chegue a 110, 150, 200 anos? Isso não vai acontecer, mas as pessoas não entendem, né? Então, o que acontece? Né? O que acontece nessa relação? O que está aqui na Bíblia, que eu quero ler com você, em Romanos,
né? Nós temos essa experiência bíblica aqui em Romanos capítulo 12, muito importante, onde a Bíblia diz sobre a importância da renovação da nossa mente. Olha só Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Ele fala assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, o que a Bíblia relata? Que é necessário existir uma renovação da nossa mente. Não um saber, porque se eu perguntar para qualquer ser humano, se eu abrir aqui a linha telefônica e falar para você, olha, você acredita que você vai morrer? Que nós vamos morrer? Oh, bispo, claro que sim, na Bíblia está escrito que toda a carne voltará ao pó. Não é isso. Saber que vai morrer todo mundo sabe. Mas será que as pessoas elas sabem? Será que você está preparado para enfrentar este momento? O próprio Jesus achou que ele estava preparado. Porque quando ele vai ali avisar os apóstolos, ele fala, olha, eu vou ter que dizer a verdade para vocês. Convém que eu vá, que eu morra, que eu dê a minha vida por vocês, mas depois eu estarei para sempre com vocês. Pedro chamou Jesus de lado e falou, Senhor, não faça isso contigo, né? Tenha misericórdia de ti mesmo. E Jesus virou para Pedro e falou, arreda-te, Satanás, porque você está cogitando as coisas da vida, do mundo, e eu não sou deste mundo, eu sou lá do alto. Ou seja, o próprio Jesus sabia disso. Quando chegou a hora da morte, Jesus vira para os apóstolos e falou, olha gente, eu vou falar a verdade para vocês. A minha alma, né, eu estou profundamente angustiado, estou numa angústia que eu nunca senti na minha vida. Meu coração aqui parece que vai explodir, eu estou muito angustiado, eu estou muito triste. Fiquem comigo aqui pelo menos um pouquinho, porque eu estou muito angustiado. E aconteceu o quê? Ele olhou para os apóstolos estavam dormindo. Aí o que aconteceu? Ele começou a suar sangue. Ele começou a ficar tão ansioso nessa hora que ele começou a suar sangue de tanta dificuldade que ele começou a encontrar naquele momento que ele estava passando. E por isso que eu falo para você, olha, nossa vida, essas câmeras aqui é que você não consegue ver, mas essas câmeras, elas estão aqui todas pautadas num tripé. O que é um tripé? Elas têm 3 pés. Se você tira qualquer um dos pés ou você diminui qualquer um dos pés, a câmera cai. A nossa vida, nós somos pautados num tripé. O ser humano, ele é pautado num tripé. Por quê? Porque nós somos formados de 3 essências. Nós temos o corpo, nós temos a alma e nós temos o nosso espírito. Quando que você cuida do corpo? Que horas que você cuida do corpo? O corpo você cuida quando você se alimenta bem. Não adianta você vir na igreja, ter fé, ser um homem de Deus, fazer suas orações e não se alimentar bem. Se você não comer bem, se você não se alimentar bem, se você não dormir bem, se você não cuidar do seu corpo, você vai ter doenças, você vai ter problemas físicos, né? Onde a sua parte espiritual não vai resolver esses problemas físicos. Então nós temos um corpo. O corpo não se alimenta só de oração. O corpo precisa de arroz, o corpo precisa de feijão, o corpo precisa de boa alimentação, o corpo precisa de exercícios físicos, o corpo precisa de prazer, né, de viver, né, de estar aí participando das coisas do mundo. Por isso que não dá para a gente abandonar o mundo, por quê? Porque o nosso corpo precisa das coisas do mundo para viver. Sem água, sem arroz, sem feijão, sem bom alimento, sem uma boa noite de sono, sem a essência do mundo, você não consegue viver. Então não adianta você estar bem espiritualmente na alma se o seu corpo estiver doente. Você vai perecer. Quando você vem para a igreja, quando você vive a palavra, quando você faz orações, quando você busca o poder de Deus, você está cuidando da sua vida espiritual, que é outra parte do nosso tripé, né? Um dos nossos pés é a vida espiritual. Se a pessoa, ela cuida da sua alma e ela cuida do seu corpo, muitas pessoas fazem tratamento psicológico, vão na igreja, fazem tratamento psicológico, vão na academia, cuidam do corpo e elas não têm Deus no coração, essas pessoas não têm vida.
Você vê, tem pessoas que ela tem tudo na vida. Ela tem dinheiro, ela tem posse, ela tem bens, ela tem lazer, ela pode ir para a direita, pode ir para a esquerda. Tudo que ela precisar, o dinheiro pode comprar. Ela vai lá no psicólogo, faz um tratamento há 5, 6, 10 anos, cuida da parte psicológica, a parte clínica dela de saúde está bem, faz check-up todo ano, né? Todo ano ela faz check-up, está tudo perfeito, coração batendo. E a pessoa tem um vazio, uma tristeza dentro do coração, uma angústia, ela sabe que falta alguma coisa que ela não sabe o que é, porque ela fala, puxa, meu dinheiro compra tudo, e eu sinto que tem um vazio dentro de mim. O que é esse vazio? A falta de Deus, a falta da vida espiritual. Então, nós somos um tripé. Se o seu corpo está bem, mas a sua vida espiritual e a sua parte psicológica não está bem, você declina. Se você está bem na parte do corpo e na parte espiritual, mas a sua parte psicológica ela não está legal, você declina da mesma maneira. E olha, quantos evangélicos, quantos cristãos que são fiéis a Deus, que estão indo na igreja, que fazem as suas orações, né? E depois saem da igreja, elas cuidam do corpo, elas fazem exercício, se alimentam bem, estão ali numa academia, né? Estão se exercitando, e a pessoa sabe que tem uma coisa que está faltando dentro dela, porque é aquela pessoa ansiosa, aquela pessoa medrosa, aquela pessoa que tem medo de tudo, medo de morte, ela tem medo de morrer, ela tem angústia, ela entra em depressão. Quantos, meu Deus do céu, gente, eu já vi centenas e centenas de membros de igrejas terem problemas de ansiedade, problemas de depressão. E pastores às vezes, até pastor, você encontra pastor com problema de depressão. Faz uma pesquisa aí, da Covid de 2019 até hoje. Pesquisa aí no Google, quantos pastores tiraram a sua vida? Quantos pastores tiraram a sua vida? Você sabia que a cada 3 meses, um pastor evangélico tira a vida dele por causa de problemas de depressão? Aí você fala assim, bispo, mas espera aí, o homem é pastor evangélico, ele tem a presença de Deus, tem tudo, tem Deus na vida dele, e deve cuidar do corpo, que deve se alimentar, comer bem, deve, cuidar da sua saúde física. Por que esse homem tirou a sua vida? Porque ele entrou em depressão, né? A parte espiritual, gente, ela é muito boa. Sem a parte espiritual nós não vivemos. A nossa comunhão com Deus é que nos vai levar para a vida eterna, né? A saúde do corpo é bacana, porque você indo numa academia, você vai cuidar ali da sua parte física, né? Vai estar ali exercitando, né? Para que você tenha uma boa saúde, você comendo bem, você dormindo bem, você vai se alimentar e vai ter forças para cuidar da sua parte física. E a parte psicológica, onde fica? Achar que você não precisa de médico, que você não precisa de psicólogo, achar que você não precisa de terapia, achar que você é um super-homem, isso é utopia. Se você continuar nessa pegada, você vai definhar. Porque se o próprio Senhor Jesus, olha, eu não estou falando de Elias, eu não estou falando de Davi, 2 homens que entraram em depressão na Bíblia, Elias e Davi. Elias, quando ele abandona o seu ministério, nunca mais volta a ser profeta novamente. E Davi, que teve a sorte de voltar, né? Deus teve tanta misericórdia dele que ele consegue reaver o seu reino e sair daquela depressão. Mas homens que entraram em depressão profunda. E o próprio Jesus, né? Jesus, de repente, ele fala assim, a minha alma está profundamente triste até a morte. Sabe o que é isso? Depressão. Ele entrou numa angústia tão grande que ele chegou a suar sangue. Para a pessoa chegar a suar sangue é porque ela estava tensa, né, de tanta tristeza daquele momento que ele ia enfrentar. Então, mostrando que todos nós podemos passar por essa situação. Meu irmão, você é uma pessoa que está passando por algum tipo, né, de ansiedade, depressão. Eu vou fazer 2 convites para você agora. Primeiro deles, né, você não vai perder a reunião deste domingo. Domingo agora, na comunidade cristã Amor e Graça, nós vamos ter uma palavra de muita fé, de muito poder, de muito ânimo para você que é uma pessoa ansiosa. Bispo, eu sou ansioso de nascença, eu sou ligado 220, eu nasci na ansiedade, bispo, parece que meu nome é ansiedade. Se pudesse, eles colocariam fulana de tal ansiosa da Silva, porque eu sou essa pessoa, eu sou
muito ansioso, eu sou muito preocupado, o mundo me preocupa, o mundo me deixa ansioso, o mundo, ele parece que corrobora para a minha ansiedade. Ou você é aquela pessoa que tem andado em grande tristeza, parece que tem uma angústia eterna no seu coração. Você é uma pessoa que enfrentou esses dias a perda de alguém que você muito amava, você perdeu um filho, você perdeu um marido, você perdeu alguém muito importante para a sua vida. Você não pode perder este grande domingo agora, o domingo do combate à ansiedade e à depressão. A parte espiritual nós vamos fazer neste domingo na igreja. Então, 9 horas da manhã, inclusive, olha, eu vou pedir um favor para você. Se você tem um familiar que está sofrendo, que você, bispo, meu familiar, olha, está numa tristeza, está numa angústia, ele está num baixo astral, bispo, então coloca ele para assistir a reunião deste domingo agora. Domingo agora, 9 horas da manhã, o combate à ansiedade e o combate à depressão, à tristeza. Eu vou explicar mais profundamente na Bíblia o que é isso, por que as pessoas passam por isso, por que nós enfrentamos este momento e como que você faz para combater espiritualmente, ou seja, se apegando ao poder de Deus, como que você faz para combater a ansiedade, como você faz para combater a depressão, tá bom? Então domingo agora você não pode perder, 9 horas da manhã, né, na nossa sede no Brás, na Celso Garcia 243, eu vou estar com você, 9 horas da manhã, pessoal de São Paulo vem para a igreja, faça que nem domingo passado, vamos congregar neste domingo agora, vamos lotar a igreja, vamos encher as nossas igrejas para que você aprenda muito sobre isso. Então, 9 horas da manhã, você não pode perder. No Brás, em São Miguel Paulista, às 9 horas da manhã. E às 10 horas da manhã, em Mogi das Cruzes vai estar em festa, hein? Vamos ter uma surpresa especial para você domingo agora, 10 horas da manhã. Guarulhos, 10 da manhã. E também na Lapa, 10 horas da manhã. Neste domingo estaremos com você, neste dia ensinando para você tudo sobre como você combate a ansiedade e a depressão. E você de fora de São Paulo, acesse o canal do YouTube, canal Amor e Graça. Esta aula bíblica, ela vai ser profunda, ela vai te ajudar grandemente. Você quer abandonar essa tristeza, quer abandonar essa ansiedade, quer tirar essa preocupação do seu coração, domingo agora, você não pode perder essa reunião. E se você, bispo, olha, não adianta, mesmo com fé, mesmo vivendo a palavra, mesmo vivendo o evangelho, eu não consigo tirar a ansiedade, não consigo tirar essa tristeza, bispo. Eu perdi o meu marido, eu perdi meu filho, eu perdi aquela pessoa que eu amo, bispo. Como é que eu posso voltar a ter alegria, bispo? Não dá. Eu não consigo, eu já tentei ser feliz, não dá. Eu não consigo ser feliz. Você gostaria de cuidar da sua ansiedade, da sua depressão com um profissional? Né? Você quer cuidar da sua depressão com um profissional de saúde? Você gostaria de uma ajuda psicológica para você cuidar dessa ansiedade, cuidar dessa depressão? Então entre em contato com esse WhatsApp que está aparecendo aí na sua telinha. Ó, estão todos os números ímpares do maior ao menor, para você não esquecer esse número. Ai, bispo, eu não tenho como anotar agora, como é que eu faço? Ó, do maior ao menor estão os números aí, ó. 97531 9966. É o prefixo 11 de São Paulo. Ah, bispo, sabe o que é? Eu moro no Rio de Janeiro, como é que eu vou fazer terapia? Como é que eu vou fazer uma sessão de terapia se eu moro em Minas, se eu moro no Nordeste do Brasil? Qualquer lugar do mundo que você morar, você pode fazer, né, a sua terapia. Não precisa morar em São Paulo para você fazer a sua terapia. Então você vai entrar em contato agora nesse WhatsApp, ó, que está aparecendo aí para você. 97531 9966. Tá? E você vai mandar mensagem ali dizendo: eu quero fazer terapia, eu quero saber dos valores, eu quero saber do preço, eu quero saber como funciona, e nós vamos estar entrando em contato com você hoje, aqui no horário do programa, e também no dia de sábado, tá? Então no próximo dia nós vamos estar também interagindo com você, tá? Se você quiser cuidar, bispo, eu preciso, para mim tem que ser mais do que puramente fé, eu preciso de um profissional para me ajudar nesse combate à ansiedade, nesse combate à depressão. Eu preciso de ajuda clínica, bispo, eu preciso de ajuda psicológica. Então você entre em contato, um profissional de saúde vai estar entrando em contato com você
Nós vamos passar os valores. Olha, você vai ver, vai valer cuidar da sua saúde, tá bom? Então fica aqui esses 2 convites. Nós vamos a um break rapidinho e eu volto para o momento da oração e também para o momento do término do nosso programa. Hoje passou rápido, hein? Olha, faltam 20 minutinhos só para nós acabarmos o nosso programa. Então, vamos a um break rapidinho, eu volto já já com você. Programa Falando de Vida. Em um mundo repleto de desafios e incertezas, a escolha do nosso alicerce é crucial. Você se lembra da parábola dos 2 construtores? Um construiu sua casa sobre a rocha e o outro sobre a areia. Quando as tempestades chegaram, a casa firme resistiu, enquanto a casa na areia desabou, trazendo grande ruína. Agora, convidamos você a ser um construtor de Cristo. Edifique sua vida sobre a rocha. Ao escolher Jesus como seu fundamento, você garante estabilidade e proteção em meio às adversidades. Não se deixe levar pelas areias movediças das distrações e incertezas. Escolha o caminho da fé e da esperança. Junte-se a nós nessa jornada. Participe de nossos cultos, estudos bíblicos e atividades comunitárias. Vamos juntos construir uma base sólida que resistirá a qualquer tempestade. Construtores de Cristo, onde cada pedra é uma decisão de fé. Chegou o Livro dos Sentimentos. Com esse livro, você vai aprender a diferença entre emoções e sentimentos. Vai aprender a conviver melhor com as pessoas, melhorar o comportamento e te ajudar a vencer os seus traumas. Livro dos Sentimentos. Adquira o seu. Na jornada da vida, todos enfrentamos desafios. Carregamos traumas, conflitos internos e medos que podem nos paralisar. Na Viva Psicologia, acreditamos que cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Mas a sua história não acaba aqui. Estamos prontos para te ajudar a enfrentar e transformar as suas lutas. Não importa o que você está passando, você não está sozinho. E não se trata apenas de enfrentar os traumas, mas em viver de forma plena, aprender a cuidar de si mesmo, valorizar as suas conquistas e se reconectar com o que te faz feliz. Viva sua melhor versão. Venha para a Viva Psicologia. Estamos aqui para te ajudar a viver plenamente. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352 às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950 às 10 horas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam.
É isso aí, de volta com você, programa Falando de Vida no altar da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, hein? Que bom, que maravilha, né? É por isso que eu falo para você, a comunidade Cristã Amor e Graça é uma igreja completa, né? Onde nós podemos te ajudar tanto no lado espiritual, como também podemos te ajudar no lado psicológico, né? No lado físico também, porque a partir do momento que o seu, como você ouviu aí na chamadinha, né? Reconectar, a partir do momento que todo o seu corpo ele está conectado, sua parte, a sua questão da alma, Jesus diz assim, a minha alma está triste até a morte, ou seja, minha alma está triste. O Espírito de Jesus não estava triste, né? O corpo estava sofrendo a influência da alma, então o corpo dele começou a sofrer também, ao ponto de ele suar lágrimas, suar sangue, de tão tenso que ele estava. Você não precisa chegar a este ponto. Não é necessário que venhamos chegar a este ponto de sofrimento para buscarmos ajuda, né? É muito importante, eu sempre fui uma pessoa, até mesmo por causa da ansiedade que eu tinha, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre busquei antecipar as coisas, né? Então isso é muito importante às vezes para a nossa vida. Hoje eu não espero sofrer para buscar ajuda, eu busco ajuda para não sofrer. Né, para não passar pelos problemas amanhã, eu já tento remediar hoje. Então tem pessoas que elas são engraçadas, né? Elas ficam lá, elas vão protelando para ir no médico, por exemplo, ela não vai no médico de jeito nenhum. Quando ela vai no médico, o médico fala, ó, seu caso já não tem mais jeito, né? Você demorou demais, já tomou conta de todo o seu corpo. Ai, doutor, que pena, eu queria viver mais, agora infelizmente não tem mais o que fazer. Por quê? Esperar chegar nesse ponto para você buscar ajuda? Por que você tem que esperar perder as coisas que você ama, perder as coisas que você mais gosta neste mundo, se você pode agora, né, utilizar as armas que você tem, né, aí para você conseguir combater a ansiedade, o medo, o estresse? Você tem tudo que hoje tudo isso é trazido para você. Eu fico imaginando Davi, na hora ali do seu sofrimento, que ele estava numa caverna, fugindo do seu filho que queria matá-lo. Imagine a angústia, a depressão, a tristeza que esse homem estava passando, e sem solução, né? Ele não tinha um rádio para ele ouvir, ele não tinha uma televisão para ele assistir, ele não tinha uma Bíblia para ele ler. O que ele tinha era estar ali, né? Ficava ali na caverna, vamos caçar para comer, não tinha o que fazer. Então hoje você tem tantas alternativas, você tem tantas coisas que você pode fazer para combater a tristeza, a angústia, o estresse, a depressão, só depende de você. Então se você quiser realmente se conectar, né? Você quer conectar o tripé na sua vida, bispo, eu quero que a minha vida esteja em harmonia, eu quero que o meu corpo se conecte com minha vida espiritual se conecte com a minha vida psicológica, eu quero uma conexão da alma, do corpo e do espírito. Você sabe que isso é bíblico, né? Na Bíblia está escrito, por exemplo, em Hebreus está escrito que a palavra de Deus, ela é tão poderosa, ela é como uma faca de 2 gumes, que ela corta ao ponto de dividir, né, as juntas das medulas e a alma do espírito. Porque é muito difícil você saber quando algo é da alma e quando algo é do espírito, né? Porque eles estão juntos. É tipo o psicológico e o corpo, né? Quando que o problema é um problema psicológico e quando que um problema é uma doença mesmo do corpo? Você já foi no médico e o médico te examinou, você cheio de dores, você vai no médico, o médico faz exame, aí ele fala, olha só, não tem nada. Como não tenho nada? Dá até raiva, né? Dá vontade de voar no pescoço do médico e estrangular ele, porque você fala, como eu não tenho nada? Eu estou cheio de dor aqui, se eu falar que eu não tenho nada, olha, senhor, não tem, já fez exame de sangue, já fez ressonância, já fez ultrassonografia, fiz tudo, não tem mais o que fazer, só não tem nada. Sabe como é chamada essa doença? Psicossomática. É uma doença que vem do cérebro, o cérebro manda as informações de dores para o seu corpo fica todo dolorido e você não tem nada, porque o cérebro está mandando aqueles sintomas para o teu corpo. Então olha só o problema que existe quando nós não estamos conectados. Quando nós não estamos conectados, quando você não está conectado, o corpo, a alma, o espírito, é isso que acontece, né? Você acaba vivendo um todo muito mal.
E às vezes tem pessoas que não têm nem prazer de ir na igreja. Tem pessoas que falam assim, bispo, eu não tenho vontade de ir na igreja porque minha alma está tão triste. Eu estou tão angustiado porque eu perdi um filho, perdi meu pai, eu não quero mais saber de Jesus. Ou seja, a sua parte espiritual morreu porque a sua parte psicológica não está bem. A sua parte psicológica pode até matar a sua parte espiritual. Então não deixe a sua parte espiritual morrer. Cuida da sua parte psicológica, cuida do seu psicológico, para você não matar seu lado espiritual. Assim como o lado espiritual e psicológico mata o corpo também. Se você estiver angustiado, você leva doenças para o teu corpo e você vai no médico, o médico não acha doença, ele não acha nada e você está morrendo de dor. E você não sabe mais o que fazer, porque toma remédio, não funciona. Vai no médico não descobre a cura. Por que essas dores no meu corpo? Porque o teu psicológico está com problema. Cuidou do psicológico, essas dores vão cessar, vão desaparecer, vão sumir da sua vida. Então, não podemos deixar com que essas coisas venham nos abalar, tá certo? Eu tenho mais um tempinho, né? Esse tempinho tá certo aqui? Eu tenho mais um tempinho. Nós vamos fazer uma oração agora. Eu gostaria de fazer uma oração junto com você. Você que está aí passando por problemas, falta 10 minutinhos para acabar o nosso programa, né? E eu vou fazer uma oração junto com você agora. E olha, mais uma vez eu deixo aqui esse convite. Domingo agora, não falte, hein? Domingo vai ser um domingo emblemático na sua vida. Eu vou ensinar mais sobre o tripé, sobre as buscas do próprio Jesus, né? Olha, Jesus, ele era uma pessoa que se alimentava, ele comia, ele cuidava do espírito, que às vezes ele ia subir ali para fazer as suas orações, e ele cuidava também da sua parte psicológica. Então esse é o cuidado que nós temos que ter, né? O exemplo do mestre, cuidar das 3 partes da nossa vida. Então eu quero fazer uma oração com você, que hoje está andando muito ansioso, você que tem andado estressado, você que tem andado angustiado. Vamos pedir para Deus agora, para que Ele fortaleça o teu coração e você consiga ultrapassar essa grande barreira e que a mão de Deus esteja sobre a tua vida agora, tá bom? Senhor, nosso Deus, Pai amado, graças nós te damos, ó Deus Todo-Poderoso, pela sua palavra desta noite. Graças nós te damos, ó Deus, porque hoje mais uma vez o Senhor falou grandemente ao nosso coração. Porque não adianta, ó Deus, cuidar somente da nossa parte espiritual. É bom nós estarmos firmes com o Senhor, é bom nós termos a força do Senhor sobre a nossa vida, é bom nós estarmos em comunhão com o Teu Espírito Santo, mas é melhor ainda que nós também estejamos bem na nossa saúde física, emocional, psicológica, porque olha o que aconteceu contigo, Jesus, quando estava aqui neste mundo. O Senhor estava bem espiritualmente. Pelo contrário, o Senhor orava a todo instante, todo momento, não deixava que o teu espiritual decaísse. Contudo, na hora da tribulação da alma, o seu corpo pereceu e quase que o Senhor não cumpriu a sua missão aqui na terra. Quase que o espiritual foi afetado. Porque nesta hora o Senhor chegou até a pedir, Senhor, Deus, se possível passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Assim eu te peço, ó Deus, que o Senhor fortaleça a vida de todos os irmãos e irmãs que estão passando por adversidade neste momento. Fortalece, ó Deus, o coração de cada um dos nossos irmãos e que o Senhor venha falar grandemente a cada um deles. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Amém, amados de Deus? Assim estamos chegando ao final do nosso programa Falando de Vida. Eu posso pedir mais 2 favores para você? Primeiro deles, se você puder, entra agora no canal do YouTube, dá um like lá para nós, entra lá no canal Amor e Graça, continua participando lá no canal Amor e Graça, dê sempre os seus likes, dá sempre o seu joinha. Eu acho que, olha, quantas pessoas precisariam ouvir este programa de hoje? Tem pessoas que estão ali cegas na religião, achando que a religião vai trazer todos os benefícios que a pessoa precisa. E olha, os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam também de médico. Então, se você está passando por adversidade, não busque só a ajuda de Deus, busque ajuda clínica também, né? Nós não somos contra o médico, a Bíblia não é contra os médicos, a Bíblia não é contra o cuidado da saúde do nosso corpo. Então, você podendo, entra lá no canal do YouTube, dá o seu like para que muitas pessoas
recebam também esta programação na sua casa. E você que pode contribuir com o nosso programa, Bispo, mais uma vez, este programa tem sido maravilhoso, esse programa tem me ajudado. Bispo, eu quero contribuir para que este programa não saia do ar. Eu quero dar minha ajuda, eu quero dar minha oferta, eu quero semear a minha contribuição, Bispo, não só para ajudar o Senhor aí, mas para ajudar outras pessoas a continuarem assistindo esse programa. Então semeie a sua oferta. Você pode semear hoje, pode semear amanhã, você pode semear daqui a um tempo maior. O que você pode fazer para contribuir com a nossa programação? Bispo, eu posso ajudar hoje com uma grande oferta, minha oferta não é muito grande, mas eu posso contribuir, eu posso dar minha ajuda. Semeie. Tudo que você puder semear, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que Ele venha prosperar imensamente mais na sua vida. Sempre nós temos ensinado aqui o meio de você semear. Você pode plantar sua oferta por amor a Deus, né? E essas são poucos que semeiam por amor a Deus, porque muitas pessoas não têm gratidão o que Deus faz na sua vida, né? Tem pessoas que têm muita gratidão, mas é a minoria. A maioria das pessoas só reclamam, murmuram, e poucas são aquelas que semeiam por amor a Deus. Ó Deus, o Senhor tem sido tão bom na minha vida que eu vou semear mais ainda em prol do seu evangelho. E tem pessoas que elas são tão agradecidas pelo programa Falando de Vida, né, pelas transformações. Bispo, eu sou muito agradecido pelo que Deus tem trazido para mim. Eu conheci esse programa, eu estou muito feliz. Né? Eu encontrei este programa na rádio, na TV, e agora eu estou muito feliz vivendo esta palavra, e aí elas semeiam por amor ao evangelho. Jesus fala que esses dois tipos de oferta, Ele já no presente, Ele vai te devolver 100 vezes mais, porque Ele não quer nada do que é nosso. Pelo contrário, Ele quer a prova do nosso amor. Quando você prova que você ama Deus, Deus fala, pode pegar de volta o que é seu, porque eu não preciso disso. Eu só fiz isso para provar o seu amor. Foi como o caso de Abraão. Abraão, Deus falou, me devolve o filho. Quando Abraão foi devolver, ele falou, Abraão, não precisa. Eu só fiz isso para provar o seu amor, para provar o quanto você crê na minha palavra. Quando você semeia para o evangelho, você prova que você confia em Deus, que você confia, né, na palavra dele. E aí o que ele faz? Ele te devolve 100 vezes mais. Ele não devolve da maneira que você deu. Ele devolve 100 vezes mais. Quando Abraão foi semear Isaac, Deus devolveu Isaac do mesmo jeito que estava. Quando nós semeamos para o evangelho, Deus promete, Jesus promete devolver 100 vezes mais de tudo aquilo que nós semeamos. Então é só você conferir na Bíblia, está escrito na palavra, tudo que você semear, por amor a Jesus e por amor ao evangelho, Ele vai te devolver 100 vezes mais. Então pode ter certeza que a sua oferta, o seu dízimo, aquilo que você contribuir, vai ser restaurado na sua vida 100 vezes mais. É a palavra que eu dou para você, porque eu acredito nesse livro, eu acredito muito na Bíblia. Eu sei que tem pessoas que não acreditam, mas eu acredito e eu digo para você, pode fazer, porque Jesus vai te devolver 100 vezes mais, tá bom? Então faça isso, e se você puder, mande o comprovante bancário para o nosso WhatsApp. Se não puder, não tem problema também, apenas semeie a sua oferta e eu declaro que a prosperidade de Deus esteja sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus, tá bom? Abençoados de Deus, ótimo final de semana, que este venha a ser o final de semana mais abençoado da sua vida. E se você puder, por favor, olha, se eu pudesse eu dobrava o joelho aqui e te pedir encarecidamente, não deixe de assistir a nossa reunião domingo agora, às 9 horas da manhã. Ou você vai na igreja, ou você assiste no canal do YouTube, canal Amor e Graça. Se você puder, esteja na igreja. Se você não pode, assista pelo canal do YouTube. Não perca tudo sobre ansiedade e depressão. Você que quer combater a ansiedade e a depressão, não deixe de estar conosco. Domingo agora, em todas as comunidades Cristã Amor e Graça, esta aula bíblica para você que vai te ajudar imensamente, tá bom? Pessoal de São Paulo, procure uma das nossas igrejas, pessoal do Rio, Belo Horizonte, Minas Gerais, de Santa Catarina, Florianópolis e do resto do Brasil, acompanhe pelo canal do YouTube, canal Amor e Graça. Beijo no teu coração e até a próxima com mais um programa Falando de Vida. Tchau! Chega a aflição e não sabemos mais o que fazer. Deus coloca pessoas em nossos caminhos para nos ajudar. Por isso agora, você tem todos os dias nesse horário, o programa Falando de Vida. Receba a vida em seu coração e tenha plenitude de vida.
Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, às 10 horas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Comunidade Cristã Amor e Graça apresentou Programa Falando de Vida, com o Bispo Emerson Viana.